ti. Não há outro Deus igual a ti. Tu és poderoso, tu és grandioso, tu és maravilhoso, tu és santo. Não há outro Deus igual a ti. Não há outro Deus poderoso igual a ti. O Senhor venceu a morte, ressuscitou. Tem a chave da vida e do inferno em tuas mãos. Não há enfermidade que o Senhor não possa curar. Não há situações que o Senhor não possa mudar. Basta ter fé. Fé, fé, fé que move montanhas. Amados, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. E Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. Nós acabamos de dizer que Ele é poderoso, que Ele é vitorioso, que Ele é grande. Será que nós aqui estamos atentos ao que nós estamos dizendo? Ele quer te curar nessa noite, Ele quer me curar nessa noite. Mas Ele precisa que nós estejamos ligados nele. Quem puder, nessa hora eu quero que feche os olhos nessa hora. E eu quero que você concentre nessa hora no Espírito Santo de Deus. Porque não é por força, mas é pelo Espírito de Deus. E Ele quer falar com você e comigo nessa noite. Porque Ele é imutável. Ele é inigualável. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que quebra as cadeias. Eu tenho orado para o Senhor trazer cura nesse lugar. Cura física. E eu não sei se você deixou algum parente seu, algum amigo seu enfermo em casa. E eu quero que você pegue na mão do seu amigo que está do seu lado agora, por favor. Quem estiver sentado e conseguir ficar de pé, aleluia. Só se tiver uma enfermidade que te impede de ficar em pé. Agora, se não tem enfermidade, fica de pé, por favor. Sempre que o Senhor queria abençoar alguém, Ele falava assim: põe-te de pé, que eu vou te abençoar. Vitorioso, imutável, de 2 em 2. E se for homem, homem com homem, mulher com mulher, por favor, para orar nessa hora. De 2 em 2. Dupla. Tá todo mundo percebendo o que eu estou dizendo? Pegue na mão do seu amigo de 2 em 2, por favor. E vire-se assim, assim. Eu vou explicar, vou ser bem clara, assim. E você vai perguntar para ele assim: você tem um motivo? Me dê um motivo para me orar por você. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Já perguntou? Agora eu quero que você comece a orar nessa hora. Comece a orar nessa hora. Heitor, desce ali e ora com aquele jovem ali, por favor. Com esse que está com essa menina. Thaís, desce e ora com a menina, por favor. Eu não vou fechar os meus ouvidos para o Espírito Santo. Ele está aqui neste lugar. Eu quero ouvir o som da sua voz agora. Espírito Santo de Deus, eu creio que o Senhor quer fazer algo diferente aqui nessa noite. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, inclina os teus ouvidos agora para a igreja do Monte Estoril. E começa, Senhor, nessa hora a ouvir o clamor que é feito neste lugar. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor é o mesmo, o Senhor não muda. Passarão céus e terra, mas a tua palavra não passa. A tua palavra, ela dura eternamente, porque
aqui nessa noite. E te peço, Espírito Santo, que toda frieza espiritual seja jogada por terra na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nessa hora, Espírito Santo, nós te convocamos neste lugar, porque nós precisamos de Ti. A nossa alma anseia por Ti, ó Espírito Santo de Deus, e nós não podemos sair daqui sem sentir a Tua presença. Vai jogando por terra, Senhor, tudo aquilo que nos impede de Te adorar. Vai jogando por terra todas as nossas preocupações. Vai jogando por terra tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Vem neste lugar. Faz o Teu querer, faz a Tua vontade, porque o Senhor é Deus e o Senhor pode e tem liberdade de se manifestar no nosso meio. Traz a cura, traz a libertação, traz a restauração onde estava morto. Traga vida e vida com abundância, Senhor. Nós queremos vida. Toda morte espiritual cai por terra, todo esfriamento cai por terra, na autoridade do nome de Jesus. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia! Um dos atributos do Senhor é que Ele é imutável. Outro atributo é que Ele é fiel. Outro atributo dele é que Ele é onipresente, onisciente. Creia que o Senhor já agiu nessa causa sua. Não é por acaso, irmãos, que você está aqui nessa noite. Receba a bênção de Deus na sua vida. Aplauda o Senhor. Aleluia. Obrigado, querida. Que bênção. Aleluia. Podem sentar, irmãos. Maravilha, é tão bom quando a gente sente uma atmosfera. Sente uma atmosfera de liberdade de Deus, né? É tão bom quando nós sentimos que Deus quer atuar e nós damos lugar para Ele. É maravilhoso isso. Eu quero saudá-los, você que chegou um pouquinho depois, com a paz do Senhor. Quero dizer que para nós aqui é uma alegria muito grande recebê-los aqui nessa noite. E eu gostaria de ministrar uma palavra aqui. Irmãos, eu costumo buscar a Deus para ministrar a palavra. Isso é normal que aconteça, né? E algo falou muito forte ao meu coração nesses dias e eu queria compartilhar com os irmãos. E eu sei que o tema proposto para hoje, eu queria até ler o versículo que está lá em Hebreus, capítulo 12, verso 1, 2 e 3, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, de toda que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição
dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigue demasiado em vossa alma. Para que não vos fadigue demasiado, desmaiando em vossa alma. Que coisa, irmãos. E eu queria falar sobre um tema aqui, está lá em Daniel, que tem muito a ver com essa proposta. O que é um mestre? Obrigado, meu filhão. O mestre é aquele que ensina, que vai pelo caminho e nos atrai a segui-lo. O mestre é aquele que coloca marcas em nós que não tem como desfazê-la. O mestre é aquele que tem todo o conhecimento de ciência de todas as áreas. E quando nós nos aproximamos do mestre, nós não queremos sair de perto dele, porque ele sempre tem uma palavra certa no momento certo. Não é assim? E o Senhor é mestre dos mestres. E eu queria meditar aqui em Daniel, capítulo 5, verso 4, 6 e o 13. Esse homem, esse profeta, ele marcou uma geração. E vocês vão entender o porquê dessa mensagem hoje. Por que Deus cobra uma posição diante de Deus, de nós, em relação a ele. Daniel capítulo 5, verso 4, 6 e 13, que diz assim: beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram. Olha, ele batia o joelho de medo. Pensa, que medo. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Agora o verso 13. Eu vou pular, mas depois eu vou explicar. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel? Pode repetir isso comigo? És tu aquele Daniel? Dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Irmãos, essa pergunta ecoou em meu coração esses dias todos que eu estava meditando sobre isso. És tu aquele Daniel? Irmãos, Daniel aqui, ele tinha mais de 80 anos, porque ele foi levado cativo, ele era adolescente, e o cativeiro babilônico durou 70 anos. Então, se ele era adolescente, se ele foi com 16, ele tinha 86 anos. Se foi com menos disso, a faixa é essa, de 80 e poucos anos. Então, ele já era um senhor de idade. Ele já era uma pessoa madura o suficiente. E quando o rei pergunta a ele: és tu aquele Daniel? Ele não estava se referindo à aparência de Daniel, porque ele sabia, pelo tempo, que Daniel estaria velhinho. Não era a aparência de Daniel que importava. O que importava era saber se Daniel tinha a mesma essência de quando ele foi levado cativo. E por que essa pergunta ficou reverberando no meu coração essa semana? Porque, irmãos, uma coisa que eu pedi a Deus é que eu permaneça no primeiro amor. Que eu não me afaste dos propósitos de Deus para a minha vida. Eu já falei, irmão, se eu perder a compaixão por vidas, por almas, eu entrego a minha credencial e não quero ser pastor. Porque, irmãos, isso não pode ser perdido. Olha que coisa grande o Senhor fez por nós.
nos pegou sem merecimento algum e nos trouxe para o lugar celestial que estamos. E agora nós passamos por pessoas na rua e nem olhamos de lado. Será que nós estamos na caminhada, perdendo a essência de Deus? Será que isso, irmãos, não tem incomodado você nesses últimos dias? Nessa igreja que está sendo preparada para o arrebatamento, e nós sabemos que essa geração pode ser a última geração. Será que isso não te dói? Será que você consegue dormir vendo que seu irmão está sem alimento? Será que você ainda consegue dormir sabendo que pessoas estão na rua escravizadas pelo inimigo? Será que nós perdemos a essência de Deus? Aonde nós perdemos essa essência? Ao longo da nossa vida, irmãos, nós vamos adaptando e mudando de comportamento. Isso é normal. Nós somos um ser sociável, né? E se eu chego num ambiente que precisa de um paletó, preciso estar de paletó. Se eu chego num ambiente que precisa estar um cabelo cortadinho, preciso estar assim. Isso é normal que a gente vai se adaptando. Isso é normal que aconteça. Mudamos a forma de enxergar a vida. E em muitos casos, os nossos valores são mudados. Aí está um erro. E aí está o perigo. Mudar os valores. Abrir mão de valores. Não é a moda que dita a regra na nossa vida. Não é o momento que dita a regra na minha vida. Eu vou começar amanhã num trabalho e eu estou preocupado, porque por ser uma instituição católica, e eu gosto muito de cantar, estou querendo ver como é que eu vou sair dessa. Eu gosto muito de louvar o Senhor. Eu gosto de trabalhar fazendo isso, porque eu me sinto feliz em fazer isso, e eu vou ter que me conter em alguns casos, né? Para evitar. Mas nós precisamos nos adaptar, sim. Isso é normal que aconteça na nossa vida. Nós precisamos estar num contexto social, e às vezes nós abraçamos algumas coisas da moda. Mas nós não podemos perder valores. Olha, Daniel era alguém conhecido, porque antes disso passaram todos os conhecedores, os que podiam resolver aquela situação, interpretar aquilo que estava escrito ali na parede, e nenhum deles foi capaz de fazer isso. Mas a Bíblia fala que a mãe falou para o rei: olha, existe um homem onde habita o Espírito de Deus. Aqui nessa igreja nós temos muitos homens e mulheres que habitam o Espírito de Deus e que estão dispostos a permanecer na mesma essência, não querem mudar de forma alguma. Não é o que o povo diz, não é que a mídia diz, não é que as pessoas estão pregando aí fora que vão mudar a nossa essência. Nós vamos permanecer nela. Nessa metamorfose, às vezes mudamos para melhor, ou permanecemos do mesmo jeito, ou em alguns casos, mudamos para pior. Não é difícil você ouvir dizer, alguém falar assim: rapaz, eu conheci fulano, como ele está mudado. Você lembra como ele era? Você lembra como ele agia? Olha como é que ele está hoje. Está irreconhecível. E às vezes para pior. Irmãos, eu fui decepcionado uma vez com um pastor que eu conheci. Eu ouvia falar muito dele, que era um homem que evangelizava, que ganhava almas, que abria campos missionários, que era um homem cheio de Deus. Eu fiquei tão ansioso quando eu fiquei sabendo que ele ia dirigir a minha igreja ali na minha cidade. Eu fiquei tão esperançoso. Olha que bênção, que guinada nós vamos ter aqui, que vai ser bênção. Mas eu me decepcionei. Os anos passaram e aquele homem mudou a sua postura. É muito triste, irmãos,
quando as pessoas nos comparam do passado e falam, como ele está diferente. Olha, antigamente a gente podia chamar ele de madrugada, que ele estava lá, e hoje... Olha, podia chamar ele no evangelismo, que ele estava lá, na penitenciária, que ele estava lá, e hoje não faz mais. Por quê, irmãos? Por que nós nos deixamos ser levados pelo momento? Por que essas necessidades naturais que surgem em nós têm afastado-nos do propósito de Deus, que é ganhar almas? Não tem outro propósito da igreja, não tem outro propósito. É ganhar almas para o Senhor, é levar as boas novas de Deus. Nada pode ser maior que isso. Enquanto nós vivemos, nós buscamos a Deus, nós oramos a Deus para nos capacitar para quê? Para o ID do Senhor. Não tem outro significado a igreja estar aqui em Monte Estoril, a não ser para restaurar vidas, transformar vidas pela palavra de Deus. E são vidas que a gente pode olhar assim e falar, esse aí, coitado, não tem jeito, não tem mais jeito para ele. São essas vidas que o Senhor trabalha e transforma. E nós somos canais de bênção para essa geração. Irmãos, está na hora de nós nos despertarmos e atentarmos para isso. Não dá para dormir em paz sabendo que uma parte do seu corpo está ferida. Não dá para ficar tranquilo enquanto uma família está sendo destruída. Não dá para ficar tranquilo, em paz, quando vê o nosso amigo, nossos irmãos fraquejando no caminho, parando. No caminho não dá para ficar tranquilo assim, irmãos. Se isso não te comove, se não cria em você uma empatia ou uma compaixão por essa vida, alguma coisa tem que ser feita. E é você que precisa diagnosticar isso. É você que precisa olhar para dentro de você e falar, olha, pai, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar no caminho. És tu, Daniel, aquele mesmo Daniel, onde habitava o Espírito Santo de Deus. Uma vez eu estava em São Paulo. Deixa eu contar esse testemunho. Eu morava em São Paulo. E eu fui tomar um café, gosto muito de café. Fui tomar um café naquelas maquininhas lá, e eu estou tomando um café. Quando eu estava tomando café, um camarada gritou, Edinho! Lá de dentro, eu falei, quem será? O cara veio correndo e falou, é você que está aqui, rapaz. Eu falei, sou, mãe. Você me conhece de onde? Você não lembra. Mas uma vez você foi com um grupo que nós tínhamos lá na Bahia, chamado El Shaddai. Cantar na minha congregação, lá do Patagônia. A congregação do Patagônia que tinha lá. E eu voltei para o Senhor naquele dia. E eu te vi aqui, eu fiquei tão alegre. Sabe, irmão, aquele rapaz me abraçou chorando. E eu não entendia por que aquilo. Você tem deixado marcas em pessoas e eu sei disso. O tempo vai passar e alguém vai olhar. Você é o evangelista Aquiles? Que palavra! Que mudou a minha vida. É para isso que servimos, é para isso que fomos chamados, é para isso, aleluia, que o Senhor precisa de nós. E aquele jovem falou comigo, sabe, você cantou um hino, eu cantei um hino. Talvez você esteja no quarto escuro. É um hino do Voz da Verdade, e ele disse que naquele dia, ele tinha pensado em tirar a própria vida. Naquele dia, ele tinha pensado em mudar todo o quadro da vida dele, e esse hino falou ao coração dele. E no final eu fiz um apelo, e ele veio ao Senhor. E daquele dia em diante ele firmou os pés. Por isso que nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunha. Lá no seu trabalho, irmãos, o que você fala tem um peso muito maior. Quando você decide alguma coisa, tem um peso muito maior. Você é ungido de Deus. Você é sacerdócio santo. É nação santa, é povo exclusivo, exclusivo de Deus. Escolhido de Deus. Você não é qualquer um. Entenda isso. Daniel, você é o mesmo Daniel. Oh, aleluia. Vamos andar. A nossa caminhada com Deus também podemos passar por tempos
e ser influenciados de formas negativas, perdendo a essência de Cristo. Eu não digo a questão de costume, porque a igreja, com o tempo, ela foi evoluindo nessa área, e maravilha, graças a Deus por isso. Já pensou naquele tempo, eu vim aqui pregar sem paletó? Vixe, né? Sem paletó não pode, pastor, né? São costumes e normas que, graças a Deus, foram caindo por terra, porque isso não é essência, isso não é verdade, isso não é doutrina, isso é costume. Então, graças a Deus que isso passou. Mas a essência, irmãos, tem que continuar. Aquilo que era pecado, continua sendo pecado. Aquilo que Deus condena, Ele não mudou a sua sentença, Ele continua condenando. E nós não podemos abraçar essas situações. Olha, vem como você está e permaneça como você está. Não. Venha como você está. O Senhor te aceita sim, mas Ele vai te ajudar a mudar. Ele vai caminhar contigo. Ele vai mudando você ao passo que você se aproxima dEle, conhece a Ele. Conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. Quando você conhece ao Senhor, você vai ver, poxa vida, alguma coisa está errada. Olha, o meu mestre me ensina dessa forma e eu estou agindo diferente. Eu preciso mudar para me enquadrar no propósito de Deus. E aí é normal e é muito natural que isso aconteça passo a passo, irmãos. Não pense que alguém vai chegar lá de fora e agora você vai vestir ele de crente e ele sentar aqui de paletó e gravata. Não é isso. É de dentro para fora essa mudança. É do interior que nasce. Porque quando nós fomos gerados, a semente foi colocada. Quando nós colocamos a semente na terra, primeiro ela tem que morrer, para depois ela nascer. Então, esse processo acontece lá dentro. É no seu interior que acontece. É no interior da terra que acontece. E não adianta você sair de madrugada, você semeou e ficar agora olhando ali a madrugada toda para ver se nasce alguma coisa. Você vai cansar. Não é assim. Não é assim. Você vai colocar lá e vai crer que o Senhor vai gerar vida em você. Não é assim? E é dessa forma que o Senhor faz. Ele vai gerar vida, transformação de vida. E daqui a pouco aquilo que te dava prazer não dá mais prazer. Aquilo que você gostava tanto já não tem mais valor nenhum. É dessa forma que Deus faz. Aleluia. Daniel era um jovem de mais ou menos 16 anos quando foi levado a Babilônia. Vocês sabem a história dele. Ele foi e os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram também para lá. E eles escolheram viver uma vida que adorava a Deus. Uma vida que não importava o que estava passando ao seu redor. Eles permaneceram firmes. Eu vou caminhar para entrar realmente na mensagem. Isso aqui é só uma introdução. Nesse momento, ele já tinha mais de 80 anos. Já era um senhor, mas tinha mantido a sua essência. Quem aqui tem mais de 10 anos de crente? Amém. Você tem percebido que você continua o mesmo? Amém? Você tem percebido que talvez você se afastou um pouco do foco? Que ontem era melhor do que hoje? Porque não pode ser assim. Hoje tem que ser melhor do que ontem. E amanhã melhor do que hoje. Nós precisamos caminhar, irmãos, em novidade de vida. Nós não podemos voltar atrás, não. Antigamente o pastor pegava a sua Bíblia, eu ia lá na praia e falava, eu entregava folheto, eu fazia. Por que não faz? Mudou por quê? Continua, meu irmão. Você tem que crescer, fazer mais. Porque parar no caminho não é acelerar, é uma maratona. Não precisa correr disparado, não. Vai passo a passo, devagar, conforme a sua força. Eu não posso ir ali, eu vou até aqui. Eu não posso fazer isso, eu vou ajudar, alguém vai fazer. Mas faça, não pare, irmão. Porque é tão confortável ficar sentado, ouvindo mensagem, ouvindo louvores, glorificando a Deus, enquanto vidas estão morrendo aí fora. Nesse último momento da igreja. Não podemos nos conformar com isso, irmãos. Falta nos nossos tempos compaixão por vidas. Misericórdia, colocar o coração na miséria de alguém, isso é misericórdia.
Saber que aquela pessoa está ali, tem uma razão para isso, e não me importa qual é a razão, me importa que ele pode mudar, e eu sei a razão para que ele possa mudar é Jesus na vida dele. Isso eu sei. Nós estamos agindo às vezes igual Jonas, irmãos, julgando. Será que essa nação merece ser perdoada? Será que esse homem merece ser perdoado? Será que esse homem merece uma nova história, uma nova vida? Nós não somos Jonas. Porque Jonas, quando entendeu o propósito de Deus, ele mudou. Nós precisamos mudar. Não fugir do problema, encarar o problema. Irmãos, eu te convido a partir de hoje, mudar o seu comportamento, o meu comportamento. Comece a olhar de lado um pouco, olhar do lado, olhar para trás. Comece a contemplar e a ver como é que estão os seus vizinhos. Você pode fazer alguma coisa? Você pode fazer alguma coisa? Faça para a glória do Senhor. Eu contei aqui daquele pastor. E eu fiquei muito triste porque nesse tempo eu era conselheiro fiscal da igreja, na verdade. Fazia parte ali da diretoria. E eu fiquei decepcionado. Por que nós perdemos isso, irmãos? Por que nós perdemos o amor? Por que isso sai tão fácil? Porque às vezes o amor precisa ser sacrificial. É você dar sem esperar nada em troca. É isso que Jesus fez conosco. E por isso que é difícil. Mas quando você tem Jesus como essência, é fácil. Você oferece a mão, independente se esse camarada vai te ajudar depois ou não. Você faz por ele. Porque Deus te mandou fazer. Porque Deus é a sua essência. É muito mais fácil quando Deus está na sua vida. E às vezes Deus está cobrando você uma atitude e você tem relutado. E você tem impedido a ação de Deus através da sua vida. Porque, olha, irmãos, o Senhor nos escolheu para isso. Ele podia mandar os anjos, né, pastor Aquiles? Para vir evangelizar, falar. Não, mas Ele me escolheu a você. Então, eu vejo muitos homens e mulheres que estão prostrados. Estão com a vida espiritual confortável e não querem se expor mais. Mas o Senhor nos chamou para a guerra. O Senhor nos deu uma espada. Ele não nos chamou para ficar sentados acompanhando o culto e glorificando e exaltando apenas, não. Ele quer que nós saiamos ao campo. Usemos a arma que temos. Uma certa vez, eu já vou andar, não sei como é que está meu tempo. Uma certa vez, irmãos, eu estava morando, e já chegou um camarada aqui. Eu estava morando num bairro muito perigoso em São Paulo, chamado Pimentas. O Gabriel sabe. Moço, e nós sofríamos porque os camaradas passavam a noite toda cantando, fazendo música pesada na porta de casa, aquela coisa, e eu incomodado com aquilo. Meu Deus, o que é que eu vim fazer nesse lugar? Teve um dia que ninguém conseguia dormir em casa, pastor Aquiles, e aquela fumaça subindo, aquelas coisas, aqueles funk, aquelas coisas, aquelas palavras, as músicas, não questão de ritmo, mas a letra horrível. E aí eu ajoelhei depois que os meninos conseguiram dormir. Ajoelhei para orar umas 3 horas da manhã. Oh Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar? O que eu vim fazer aqui, Deus? Para que eu perguntei? Meia hora depois alguém bate a porta. Eu não era pastor, eu era só um obreiro, ia para a igreja com a Bíblia. E aí o cara anda com a Bíblia e o camarada pensa que é pastor. Ô pastor, socorre. Eu falei, o que foi, minha irmã? Olha, meu filho está querendo matar a sua esposa. Está com a esposa, uma faca no pescoço dela, querendo matá-la. Eu falei, meu Deus, que resposta rápida. Eu me arrumei e fui até o lugar. Sabendo que Deus estava comigo. Não é por acaso que eu levanto do meu lugar para fazer algo, não. É porque Deus manda. Quando Deus manda, faça, irmão. E eu fui. Quando eu cheguei,
na porta daquela casa, o homem estava realmente com a faca no pescoço da mulher, segurando por trás. Eu repreendi em nome de Jesus. Aquele camarada jogou a faca lá no chão e caiu chorando, ajoelhado. Ninguém entendia nada, mas eu sabia que era o Senhor trabalhando na vida dele. Não há impossível para Deus. Você é canal de bênção, meu irmão. Não pense que você está sozinho, não. O Senhor está contigo e Ele vai contigo guerrear as suas guerras. Aquele jovem, nós conseguimos levá-lo ao hospital e ele estava também drogado, endemoniado, tudo você pensar. Mas graças a Deus, o Senhor cumpriu na vida daquele homem, através da nossa vida, da minha vida, e tem cumprido na vida de pessoas através da sua vida. Deus tem feito coisas grandes, aleluia, e vai continuar fazendo. Sabe o que nos falta, irmãos? É encarar o nosso chamado. Mais do que uma posição, nós temos um chamado. Mais do que um cargo, nós temos um chamado. Fomos chamados pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, vamos ficar de pé para nós orarmos ao Senhor. Eu vi aqui que meu tempo está acabando. Coisa linda, irmãos. Eu nem entrei na mensagem, só foi na verdade, eu ia entrar agora. Mas eu falo demais, irmãos. Mas os irmãos entenderam a mensagem. Amém? O que é que nós precisamos fazer a partir de hoje? Voltar ao primeiro amor. Atentar para essa chama que arde em seu coração. Você sabe disso. Não fique remoendo só falando de passado. Passado, irmãos, é aquela cinza do sacrifício que já foi queimado, né? Quando o sacerdote ia pela manhã, todo dia, está lá em Levítico 6, ele recolhia toda aquela cinza, que já foi um projeto que você fez, foi um passado que você viveu, foi uma bênção que você levou para alguém, já passou, e ele coloca lenha nova. O Senhor está colocando lenha nova no seu ministério nessa noite. Se alguém se sentiu de alguma forma impactado com essa palavra, e quer tomar uma nova posição na sua vida em relação ao reino de Deus, olha, Senhor, não é negligência, mas eu estava tão acomodado, e de agora adiante vou fazer um pouquinho mais. Se você percebeu isso, aí mesmo onde você está, não vou te chamar para vir aqui. Nós vamos orar e o Senhor vai mudar essa história. Aleluia. Eu sei que aqui tem muitos missionários, levitas, homens de Deus e mulheres de Deus que estão escondidos. Saia dessa caverna de Adulão. A caverna de Adulão era a caverna onde iam os homens mais perigosos, assim, aqueles que eram excluídos da sociedade. Não nesse contexto, mas na caverna onde Elias estava, por exemplo. Saia dessa caverna. Há um exército esperando por você. Há pessoas clamando por socorro. E não é socorro só de bens materiais, não. É socorro de vida transformada. Da palavra que só você tem para dar. Pai, manifesta a tua graça na vida dos teus filhos, Senhor. Oh, Deus, nos comove mais uma vez, Senhor. Aviva a tua obra. E avivar não é só cantar, gritar, fazer barulho, não. Avivamento é vida transformada por Deus. É vida que dá lugar à voz de Deus. É vida sensível à voz de Deus. Deus nos desperta cada dia mais, Senhor. Desperta o teu povo, a tua igreja, nesse último instante da igreja na face da terra. Precisamos saquear o inferno. Eu estou disposto, Deus, aleluia. Eu sei que os teus filhos também estão dispostos. Capacita-nos, ó Deus, capacita-nos, ó Deus. O que o Senhor quer de nós é apenas estar disponível. Toda a capacidade, todo dom perfeito vem de ti, Senhor.
Capacita os teus filhos com dons para o momento certo, para a hora da escuridão ser uma luz no caminho, para ser usado na tua obra, para a glória do teu nome, Senhor, eu te peço. Você pode louvar ao Senhor. Aplauda ao Senhor, aleluia! Glória a Deus, louve ao Senhor.